Olha, ontem Donald Trump e Kamala Harris participaram de um dos debates presidenciais mais esperados da história dos Estados Unidos. O republicano e a democrata estiveram frente a frente em um momento determinante da corrida pela Casa Branca. O debate foi promovido pela rede ABC News. Os dois discutiram temas que vão desde economia e imigração até direitos reprodutivos e política externa. Trump criticou a administração Biden, afirmando que a economia está em ruínas, enquanto Kamala rebateu, acusando o ex-presidente de favorecer apenas os mais ricos. A questão do aborto, as políticas de imigração e as questões raciais foram pontos sensíveis, com Trump defendendo medidas mais rigorosas e Harris propondo uma abordagem mais inclusiva. E claro, a invasão do Capitólio em 2020 também voltou ao assunto. E para analisar as implicações desse debate, estamos ao vivo agora com Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional. Ele que está lá nos Estados Unidos e vai nos ajudar a entender melhor os pontos que foram discutidos na noite de ontem. Oi, Daniel. Boa tarde. Obrigada pela participação aqui com a gente. Boa tarde, Neila. É um prazer imenso estar com vocês. Aqui é bom dia ainda, às 10h30 da manhã. Bom, falando sobre o debate de ontem, então, Kamala Harris e Donald Trump fizeram algumas promessas na área da economia. Mas como essas promessas podem impactar a classe média dos Estados Unidos? Existe viabilidade real no que eles propuseram durante o debate? Neila, eu acredito que ali, primeiro a gente precisa entender como que funcionou esse debate, né? Ali era mais um embate do que um debate. O povo americano aqui, principalmente aqui no Texas, onde nós temos antigamente era uma grande maioria, hoje já não é tão grande assim essa maioria de republicanos, mas a ideia ali era a gente já estava esperando que fosse muito mais uma troca de farpas e uma troca de ofensas do que efetivamente uma troca de propostas. Tanto que muitas vezes ali até os jornalistas que estavam ali funcionando como mediadores, eles tiveram que intervir e falar, não, mas a pergunta foi essa, responde só com sim ou não, por favor, porque vocês estão levando isso para um lado pessoal. Então ali nós vimos muito mais um embate do que um debate. E quando a gente fala de embate, nós temos que lembrar que o Donald Trump ele tem uma criação empresarial, ele cresceu dentro de empresas. Kamala Harris é uma ex-promotora, ela é uma advogada e foi ex-promotora por muitos anos. Então a gente tem que ver que aí a oratória da Kamala Harris já era esperado ser muito superior ao do Donald Trump, né? Então isso a gente tem bem claro. Durante essas propostas que foram colocadas ali, algumas são sim exequíveis, outras não são exequíveis. Como, por exemplo, a história da Kamala Harris conceder $50 mil de bônus de tax credit, de crédito de bônus de imposto para as pequenas e médias empresas, né? Isso, na verdade, ele já funciona hoje de uma outra forma. Você já tem uma forma de compensação dentro dessas pequenas e médias empresas. Então, é possível aplicar isso que a Kamala Harris está propondo? Sim, é possível aplicar, mas eu acho que ela está já dando o que as pessoas já conseguem fazer de outra forma aqui dentro dessas pequenas e médias empresas. Então isso não vai ter um impacto no governo propriamente dito, na arrecadação na arrecadação pública, mas vai ter aí um impacto moral para as empresas ou esses pequenos e médios dizerem, caramba, se eu tiver mais 50 mil aqui, eu acho que vai ser bacana. Bom, eu acho que não vai mudar absolutamente nada, né? Outra questão, o Donald Trump fala em corte de impostos, e aí isso é uma coisa que eu acho que pesa muito negativamente contra ele. Primeiro, porque se a gente fala em cortes de impostos, nós temos que lembrar que o maior impactado aí não será o pequeno e o médio, né? Ou a classe média, para quem a Kamala Harris tem falado bastante. O maior impactado aí vão ser realmente os mais ricos. E se nós olharmos, eu até fiz aqui um relatóriozinho para a gente olhar, o Donald Trump disse que ele, no período dele, ele teve o maior superávit da economia da história dos Estados Unidos, né? Que na verdade não foi bem assim. Se nós olharmos aqui os números, eu fui pesquisar isso logo depois, o maior superávit da história que nós tivemos aqui, dos últimos 30 anos pelo menos, foi do Bill Clinton, foi 236 bilhões de dólares de superávit. E que foi também sucedido pelo próprio Bill Clinton em 1999 por 125 bilhões. E o pior aqui desses 5 maiores que nós tivemos foi do George Bush, 128 bilhões, ou seja, o superávit do Trump não chegou nem perto disso. E
Isso demonstra que, na verdade, nós tivemos aí um corte de taxas, como ele mesmo propôs fazer novamente, que ele já tinha feito, mas isso aí vai atingir, basicamente, os super ricos e não a classe média. Daniel, saindo da economia, a gente indo agora para um debate um pouco mais moral, o aborto também foi um dos temas centrais, com Trump sugerindo uma lei federal que poderia banir a prática, inclusive. O que isso poderia significar de forma jurídica para o direito das mulheres lá nos Estados Unidos? Aí nos Estados Unidos, onde você está, né? Você pergunta de forma prática ou você pergunta de forma execuível? Porque na prática é o contrário. Na forma de tornar isso execuível e real, eu acredito que vai acontecer sim. Por quê? O que acontece? Por que Kamala Harris tocou nesse assunto e ela chicoteou o Donald Trump nessa questão? Porque há 2 semanas atrás, nós tivemos uma pesquisa aqui dentro dos Estados Unidos e Donald Trump perdeu muitos votos, inclusive impactando no próprio Ted Cruz, no próprio aqui do Texas, esqueci o nome dele, que é candidato ao Senado novamente aqui, e nós tivemos aí uma percepção do Partido Republicano que essa questão era uma questão delicada dentro do Congresso. Então o Donald Trump deu um depoimento logo depois disso, e principalmente por causa da decisão da Suprema Corte também, onde ele tem a maioria na Suprema Corte. A decisão da Suprema Corte foi contrária, que esse era um direito sim que a mulher tinha de fazer essa escolha e não caberia a terceiros julgar esse tipo de coisa. Estou falando de uma forma bem simples aqui, né? E aí o Donald Trump voltou atrás e ele deu uma declaração dizendo que ele não iria mais se opor à proposta de legalizar o aborto nacionalmente. Isso acabou pesando muito negativo contra ele. E isso foi uma estratégia da Kamala Harris ontem, fazer ele falar abertamente que ele não iria se opor mais a isso. Ele ficou numa super saia justa, principalmente pela declaração que ele mesmo deu há 2 semanas atrás, dizendo que ele não iria se opor à decisão da Suprema Corte e nem à decisão do Congresso, caso eles decidissem aprovar isso daí. A gente pôde perceber que a Kamala Harris bateu aí em feridas abertas de Donald Trump, ele que teve que falar sobre temas polêmicos como imigração, que é o tema, a gente pode dizer que é um dos temas principais dessa campanha presidência dos Estados Unidos neste ano. E como é que o próximo presidente deve lidar com essa questão, equilibrando políticas públicas com direitos humanos, falando então sobre imigração? Bom, na questão da imigração, a gente precisa entender que existe dentro da imigração, dentro do ramo da imigração, pensando num âmbito país, nós precisamos entender que a imigração para os Estados Unidos ela é uma realidade e o país precisa disso. Primeiro porque nós temos uma taxa de natalidade decrescente nos Estados Unidos nos últimos 30 anos. Segundo, porque se você pegar um mapa demográfico dos Estados Unidos, você vai ver que 60% das pessoas que hoje residem nos Estados Unidos são imigrantes ou filhos de imigrantes. 40% apenas são efetivamente americanos natos de até 3 gerações, ou seja, a pessoa que está hoje, o pai dela e o avô dela são efetivamente americanos. Todos os demais são imigrantes ou descendentes diretos de imigrantes. Então, a população dos Estados Unidos ela é muito, muito forte nessa questão da imigração. Quando nós temos aqui, se nós pegarmos aqui a questão do unemployment rate, de taxa de desemprego, se pegar de 94 até 2003, de 94 até 2023, ou seja, até o ano passado, nós vamos ver que as maiores taxas de desemprego aqui dos Estados Unidos, elas ocorreram em alguns anos onde nós estávamos com alguns presidentes mais restritivos, seja de democrata, seja republicano, tá? E quando você permite que, vamos abrir a fronteira, vamos deixar acontecer, essa taxa de desemprego que está baixa, ela começa a subir um pouquinho. Quando a taxa de desemprego sobe um pouquinho, nós abaixamos os salários. Ou seja, quando nós estamos em um ano ou num período muito próximo de uma recessão, é interessante liberar a fronteira, tá? Isso politicamente falando, não legalmente falando. Então, eu entendo que nós estávamos muito perto de um ano de recessão, por isso que a inflação agora foi para cima, por causa dessa questão da liberação aí das fronteiras e muita gente consumindo, mais pessoas entrando, 11 milhões de pessoas a mais consumindo dentro dos Estados Unidos. Então, obviamente, nós íamos ter uma pressão para a inflação um pouco mais alta, mas nós tivemos aí a questão da recessão controlada, que era um grande receio que nós teríamos aqui dentro da economia. Então, se nós olharmos do ponto político da entrada dessas pessoas ilegais,
exclusivamente político-econômico, não foi tão ruim assim. Se nós olharmos pela questão país, segurança nacional, foi péssimo. Porque não só entraram pessoas que eventualmente estão aquecendo a economia, mas entraram também algumas pessoas sem qualquer tipo de controle. E essas pessoas sem qualquer tipo de controle é que acabam tumultuando demais, e é nessas pessoas que Kamala Harris acabou falhando grosseiramente na atribuição dela, que foi exclusivamente cuidar da fronteira. Então ela permitiu sim que esse tipo de pessoas entrassem, e que hoje é uma grande preocupação para a segurança nacional. Ou seja, há de haver um meio termo nessa questão de imigração nos Estados Unidos. Você falou de política, já no caso da política externa, os Estados Unidos é o termômetro aí da política externa mundial. A gente viu aí decisões importantes sobre Rússia, Ucrânia, Israel. E como é que você acha que o próximo presidente vai lidar ou deve lidar com essas questões principais de guerras nesse momento? Esse é um outro ponto que a gente precisa olhar de uma forma muito fria, né? Nós temos aí muitos presidentes criticando Donald Trump, nós temos muitos presidentes criticando Kamala Harris, né? A entrada de Donald Trump, ele promete resolver a questão da guerra em 24 horas antes de se tornar presidente. Ele falou isso 3 vezes ontem. E aí eu me questiono, né? Mas se ele vai resolver isso 24 horas antes de se tornar presidente, por que ele não faz agora e resolve isso aí, se ele está tão preocupado com as pessoas que estão realmente morrendo ali? Vamos parar com esse negócio, vou fazer uma intermediação. E a Kamala Harris falou uma coisa ontem que fez muito sentido, porque eu participei dessa, eu vi isso acontecer, porque é a minha área de trabalho. Ela falou, mas espera aí, se o Donald Trump está dizendo que ele queria fechar a fronteira, por que quando nós fizemos o acordo bipartidário para fechar a fronteira há 1 ano e meio atrás, ele votou contra e pediu para os congressistas afiliados a ele votar contra, porque ele queria o caos, e o caos seria politicamente mais interessante para ele se tornar presidente. Então o interesse não é pelo país, o interesse seria pela carreira política dele, né? E aí isso foi muito bem colocado lá, porque nós vemos exatamente o mesmo discurso na fala do Vladimir Putin, na fala do Zelensky e na fala do Netanyahu, que era uma pessoa que o próprio Trump se colocava como amigo pessoal, e depois acabamos vendo que não era tão amigo pessoal assim, e que ele coloca, olha, se o Trump entrar e cortar a verba que hoje nós temos aqui, tanto fugiu em português aqui a palavra, mas quanto ao auxílio para Israel, nós vamos ter a Terceira Guerra Mundial, porque nós vamos deixar muito mais forte as pessoas que estão ali sendo as invasoras, e nós vamos enfraquecer aqueles que estão efetivamente defendendo seus territórios. Maravilha, tivemos então a explicação aí de Daniel Toledo, um grande apanhado aí sobre esse debate entre Kamala Harris e Donald Trump. Obrigada, Daniel, obrigada mesmo pela sua participação, e a gente te espera aqui mais vezes. Obrigado, muito obrigado, prazer imenso conversar com vocês sempre.